alvíceras, alvíceras. Bem-vindos ao curso de iniciação ao estudo do Novo Testamento grego. Perceba que o nosso curso não será um curso de grego do Novo Testamento, e sim um curso do Novo Testamento grego. Ou seja, neste curso nós aprenderemos um pouco de gramática grega, a gramática do grego koiné, que era o grego utilizado, foi o grego utilizado pelos hagiógrafos neotestamentários, mas também veremos um pouco de manuscritologia, de crítica textual, de exegese, de história, de filosofia, enfim, tentaremos coligir algumas informações bastante interessantes e tentar iniciar o aluno não apenas no estudo da gramática da língua grega do Novo Testamento, utilizada no Novo Testamento, como também iniciá-lo no estudo da cultura grega, especificamente aquela do período helenístico, que era o período no qual, dentro do qual Jesus e os apóstolos viveram, e também iniciá-la no estudo técnico dos manuscritos que compõem e compuseram o Novo Testamento grego, que é um documento, é uma obra literária bastante definida. Voltaremos a falar sobre isso ao longo do curso. Eis aí o programa. Inicialmente daríamos apenas 6 aulas, mas eu resolvi encurtar o período de exposição, então provavelmente teremos mais do que 6 aulas, ok? Na primeira aula veremos o contexto histórico-cultural, nas 2 aulas seguintes, já dentro da gramática do grego koiné, veremos teoria, tentaremos numa posterior aula tentar traduzir algumas palavras, frases, períodos ou até mesmo textos inteiros, se for possível, se o tempo permitir. Vai depender do andar da carruagem, do desenvolvimento do curso. Numa outra aula ainda veremos os problemas exegéticos, alguns problemas, evidentemente, não todos, alguns problemas exegéticos no Novo Testamento, ou seja, nós selecionaremos alguns versículos específicos, versículos que possuem historicamente tensões, dificuldades de interpretação, e tentaremos solucioná-las indo ao Novo Testamento grego, indo à língua grega, para ver se conseguimos destrinchar o problema e desatar alguns nós. Numa derradeira aula, ainda faremos uma exposição da história da composição, tradução e transmissão do texto grego do Novo Testamento. Então aqui será uma aula de crítica textual, de manuscritologia e de história da formação do Novo Testamento grego, ok? E ainda no finalzinho já do curso, como é um curso de iniciação, ou seja, que propõe que você, aluno, seja orientado, seja iniciado e depois possa andar com as suas próprias pernas, então um curso de iniciação assim precisa fornecer-lhe documentos, fontes bibliográficas e virtuais, dicas para que você possa, de maneira autodidata, continuar o seu percurso didático de aprendizado. Muito bem, então passemos à primeira aula, onde veremos os antecedentes históricos e culturais, todo o contexto, todo o pano de fundo histórico-cultural. Para esta primeira aula, dentre alguns livros e sites que pesquisamos, estão aí os 2 principais livros e os 2 principais sites. O livro da Guida Nida Barata Parreiras Horta, essa ex-professora da UFRJ, já falecida, Os Gregos e Seu Idioma. Esse livro que eu tenho aqui em mãos é um livro que eu mesmo utilizei por vários anos na faculdade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ok? E é um livro ainda hoje muito utilizado, muito importante, obra fundamental nos estudos helênicos, principalmente de gramática da língua grega clássica.
e também A Vida Religiosa dos Gregos, este outro livro aqui, de Barthélemy, um livro que é difícil de achar, porque eu tive que importar lá de Portugal, mas é um livro bastante interessante também. E ele será utilizado normalmente para os aspectos mais assim, para as curiosidades, né, da vida religiosa dos gregos. Também o site Grécia Antiga e o site Wikipedia, que sempre são fontes de socorro, sempre presentes na pesquisa, na minha pesquisa, desde que eu comecei a fazer faculdade. Muito bem, então para a gente começar a falar da Grécia Antiga, eu escolho primeiro fazer uma rápida pincelada sobre a Grécia atual, a Grécia contemporânea. Então, a começar pelo próprio nome, né? O nome Grécia é um nome que nós damos hoje àquela região. Mas, na época da Grécia Antiga, os seus próprios habitantes não se chamavam gregos e nem chamavam a sua terra de Grécia. Eles se chamavam Hellenes e chamavam a sua terra de Hellas ou Elas. Então veja que já há uma diferença aí de nomenclatura, de conceituação, de nomenclatura, né? Mas por que então que a gente chama Grécia de Grécia e grego de grego? Porque com o passar do tempo, alguns estudiosos, ainda do período antigo, né, da Idade Antiga, eles começaram a chamar em língua latina aqueles habitantes da Hélade, assim chamada região da antiga Grécia, de gregos, né? Em latim Graece, que vem de uma outra palavra, deriva de uma outra palavra, Grai. São denominações latinas cunhadas pelos romanos durante a antiguidade. O próprio Aristóteles conta-se como sendo uma hipótese provável, foi quem cunhou a expressão Greci, né? Essa expressão Greci teria derivado de um etnônimo graicoi que foi pela primeira vez utilizado por Aristóteles em sua obra Meteorologia, em meados ali do século IV a.C. Então, a Grécia atual ela é um país com 11 milhões de habitantes, ela está localizada bem no coração do mar Mediterrâneo. Você pode perceber aqui que a Grécia, esse verde escuro aqui, ele está muito próximo aqui da bota, essa que a gente chama de bota italiana, né, que é a própria Itália. Roma está aqui, a Grécia está aqui, Atenas está aqui assim. Ou seja, toda a Grécia, aí a sua capital, Atenas, está bastante próxima da Itália. Então, com o passar do tempo, esta bota aqui, né, esta parte mais meridional aqui da Península Itálica, ela será chamada de Magna Grécia, ok? Então, é um país, enfim, que está estrategicamente, como você pode ver aí, localizado, né? Fica entre o cruzamento da Europa, né, ao norte, com a Ásia ao leste, o Oriente Médio ao extremo leste e a África ao sul. Tem fronteiras terrestres com a Albânia a noroeste, com a Macedônia e a Bulgária ao norte e com a Turquia no nordeste. Países que têm histórico de grande movimentação comercial. O país que chamamos Grécia é composto por 9 regiões atualmente, entre elas estão aí Macedônia, a Grécia Central, Peloponeso, Tessália, muitas ilhas, diversas ilhas, como dentre elas a principal em termos pelo menos de tamanho é a Creta, a famosa ilha de Creta, o Mar Egeu, que fica ali a leste do continente, tem o Mar Jônico a oeste e o principal deles que é o Mar Mediterrâneo ao sul. A Grécia tem, portanto, grande faixa litorânea, são
13.676 quilômetros de comprimento e possui 1.400 ilhas, a maioria delas desabitada. 80% do país é composto por montanhas e a principal delas é o Monte Olimpo. A principal e a maior delas é o Monte Olimpo. Importante frisar que o Monte Olimpo está para a Grécia, em termos de importância histórico-cultural religiosa, assim como o Monte Sinai está para o povo hebreu antigo. Se no Monte Sinai Deus se revela, dentro do Antigo Testamento, no Monte Olimpo os deuses moram. Ok? Muito bem, então temos aí um mapa colorido. Tudo que está colorido aí é a atual Grécia. Veja que o norte da Grécia se chama Macedônia e a Grécia faz fronteira com a Macedônia. Por que isso? Você tem um país chamado Macedônia e você tem uma região da Grécia também chamada Macedônia. Isso ocorre porque no passado, na época do monarca Filipe da Macedônia, ele conseguiu uma supremacia sobre aquelas regiões ali circunvizinhas e conseguiu dominar a Grécia. Ele faleceu, seu filho Alexandre o Grande assumiu e começou o seu movimento imperialista. Veja, Alexandre Magno era macedônico, era macedônio, ok? E ele, contudo, dominou a Grécia toda e também toda essa região cinza aí do mapa e adiante ainda, muito adiante. Só que ele, por ter sido inclusive curatelado, né, aconselhado e instruído por um grande homem chamado Aristóteles, nada mais, nada menos que o maior filósofo de todos os tempos. Ele então recebeu certamente grandíssima educação e ele muito sabiamente, ele em vez de oprimir a cultura dos povos, ele absorvia essa cultura. E graças a ele, se não fosse por ele, a cultura grega não chegaria até nós, nem sequer até os romanos, muito menos até nós. Então, graças a essa política expansionista de Alexandre o Grande, ele pôde dominar a Grécia e também além dela, sem que a cultura, a rica cultura grega fosse desprestigiada. Muito pelo contrário, ela foi fortemente, totalmente absorvida pela Macedônia. Então o Império de Alexandre, para finalizar, não é um império grego, é um império, e nem é um império só macedônico, é um império greco-macedônico, ok? É um império greco-macedônico. Muito bem. Então veja que tamanho império, claro que deixaria para nós, até os dias de hoje, grandes obras, grandes legados, né? Grandes heranças, um grande legado. As conquistas culturais, tecnológicas gregas influenciaram grandemente o mundo, sendo que muitos aspectos da civilização grega foram transmitidos para o Oriente, através de campanhas de Alexandre o Grande, e para o Ocidente, através do Império Romano. Então veja que, em dado momento da história, o Império Greco-Macedônico ele exporta a cultura para o Oriente, ok? Através de que? Das campanhas militares de Alexandre, e ele também exporta para o Ocidente, quando esse império foi tomado pelo Império Romano. E aí o Império Romano absorve aquela cultura grega, a religião, enfim, toda a cultura grega, e aí leva aquilo para o Ocidente. Então, a cultura helênica ela foi espalhada por todo o globo dessa maneira, né? Ela foi em direção ao Oriente pelas campanhas de Alexandre o Grande, conquistando regiões como Palestina, Egito, etc, etc. Claro que houve muitas regiões, como o Japão, por exemplo, que não sofreram essa influência. Por isso mesmo que são países que possuem culturas bastante diferentes das nossas, né?
São países mais orientalizados e menos ocidentalizados, vamos dizer assim. E também exportou para o Ocidente através do Império Romano. Então, no caso, os aprendizados, né, os produtos culturais desenvolvidos pela sociedade helênica chegaram até nós por esse caminho. O Império Romano absorveu, e Portugal era um país que estava dentro do raio de ação, da esfera de ação daquela cultura romana. Quando nos conquistou, Portugal trouxe para nós essa cultura, esse aprendizado. O Estado grego moderno, que engloba a maior parte do núcleo histórico da civilização grega antiga, foi criado em 1830, após a guerra da independência grega contra o antigo Império Otomano. Então veja que a Grécia atual, ela não é necessariamente, não possui exatamente o mesmo tamanho, né, os mesmos limites da Hélade antiga. Antigamente, como não se chamava Grécia, chamava-se Hélade, né? Na verdade, Hélade é um nome que a historiografia deu para a região que nós hoje chamamos de Grécia. Mas a Grécia antiga era maior do que a Grécia atual, ok? Mas a Grécia atual conserva um território que estava contido dentro da Grécia antiga, ok? Isso que é importante. Outro detalhe é que a data, digamos assim, de batismo, né, do país chamado Grécia, que é 1830, não quer dizer que que a cultura grega começa ali, evidentemente, isso é claro, né? E que a história daquele povo começa ali. A história de um povo não começa com a data de batismo. É um pouco diferente do nosso caso, do caso do Brasil, porque o Brasil, ele foi descoberto em 1500 e a história brasileira, assim, a que foi contada pelo menos, a que se sabe, 99% começa com a data de batismo, com a data de achamento, com a data de descobrimento por Portugal. Mas é um episódio diferente, é um exemplo realmente diferente. Nem todos os países, não ocorreu assim com todos eles, né? Com a Itália mesmo, você vê, ela tem uma data de batismo, tem uma data de liberação, de libertação política, de independência, ainda mais tardia que a Grécia. A Itália se tornou independente, né, como país chamado Itália em 1870. Mas não quer dizer que antes dessa data não existiu histórias de povos que moraram ali. Claro, a própria Roma, o próprio Império Romano reinou ali, existiu ali naquela região durante milênios, entendeu? Durante séculos, e tantas coisas ocorreram, todo mundo sabe, na região de Roma e de toda a Itália. Só que não havia o nome Itália, né, como sendo o nome de um país. Então, assim, são peculiaridades de cada país. Então, a Grécia, ela trouxe aí, a Grécia Antiga, ela nos legou uma série de benefícios, de produtos culturais, e eu destaquei ali na esquerda alguns itens, algumas heranças culturais importantes deixadas pelos gregos antigos. Em primeiro lugar, grandes princípios científicos e matemáticos. Ou seja, a Grécia nos deu grandes matemáticos, né? A Grécia nos deu, por exemplo, um Euclides, né? Um Arquimedes, pessoas, estudiosos que nos deram fórmulas, conceitos dentro da matemática. Euclides, por exemplo, ele é o pai da geometria analítica. Nas artes cênicas, da mesma maneira, da mesma forma, temos ali grandes nomes da teatrologia, como Sófocles, como Aristófanes, né? Temos ali as artes cênicas envolvendo ali a comédia, a tragédia, etc. No campo do direito, apesar de o direito ocidental ele ser, digamos assim, praticamente fundado, né,
dentro de Roma, dentro da cultura romana, do Império Romano, antes da ciência jurídica ser criada dentro do Império Romano, existiam leis, né? Não é que a, a, todas as leis foram feitas a partir do Império Romano, não. A ciência jurídica começa, a bem dizer, realmente, de fato, com o Império Romano, com Roma. Mas antes da ciência jurídica havia leis. E na Grécia Antiga você tinha ali leis também, né? Como também, por exemplo, no Código Hammurabi, né, que é um código hitita, é um código legal, uma espécie de código penal hitita, antiquíssimo. Também ali você tem leis, ok? Há um livro chamado, acho que As Leis na Grécia Antiga. Esse livro ele é um exemplo de compilação de leis antigas da Grécia Antiga. Muito bem, então há uma pequena contribuição também dada aí pela Grécia Antiga para ao direito. No campo da teologia, sem dúvida nenhuma, você tem os pré-socráticos, né, que eram filósofos da natureza, ou da physis em grego, ou seja, eram filósofos que se ocupavam da observância dos astros, do sol, das estrelas, da lua, do céu, da natureza, enfim. Por isso mesmo eram chamados também, são também tidos como astrólogos antigos. E já existia a ciência da astrologia até em culturas mais antigas do que a da Grécia Antiga, como por exemplo no Egito ou na Suméria, etc. Ok? Só que os pré-socráticos dão um impulso inicial à filosofia e à teologia, digamos assim, na Grécia. E aí então, quando chega na época de Platão e Aristóteles, aí sim você tem já uma teologia já mais bem formada, algo que se possa chamar realmente de teologia, né? E tanto é que a Metafísica de Aristóteles, essa obra chamada Metafísica, escrita por Aristóteles, ela tem esse nome, sabe por quê? Porque meta significa para além de, depois da física, além da física. E a física era o seguinte, havia lá uma prateleira onde você tinha as obras de física. E então Aristóteles ele teria colocado as obras de teologia, a obra de teologia, após, né, na prateleira, na mesma prateleira, só que após as obras de física. Então, metafísica para depois da física. Então, a teologia de Aristóteles é a metafísica dele, ok? Então, Aristóteles foi teólogo, Platão foi teólogo também. Então, também temos a arquitetura, né? Vários edifícios, várias construções gregas antigas, os templos antigos feitos aos deuses e tantas outras coisas, né? Tem também, por exemplo, a organização espacial. Por exemplo, Hipódamos foi um cara que criou o quarteirão, né? Você tinha nas cidades antigas as ruas que se cruzavam em angulação qualquer, e muitas vezes para se chegar em determinado ponto da cidade você tinha que passar por um labirinto e um caminho longo, pouco inteligente, uma disposição espacial pouco ótima, né? Pouco inteligente. E com a criação do quarteirão, que nada mais é do que um encontro de ruas em ângulo perpendicular de 90 graus, você tem então um quadrado, né? Tanto é que um outro nome que se dá ao quarteirão é quadra. Então a quadra ou quarteirão, que chamamos aqui no Brasil de quarteirão, é, é uma criação de Hipódamos, é uma criação da Grécia Antiga, né, da Hélade. Outra criação é a democracia, né? Democracia, cracia vem de Kratos, demo significa povo, Kratos significa, cracia significa poder, força, governo. Então democracia significa o governo do povo. E Clístenes, que viveu ali no século V, salvo engano, Clístenes ele foi o fundador da democracia. Na verdade ele não foi o fundador da democracia, ele foi o pai da democracia, porque foi o primeiro governante deste regime.
ok? Mas foi uma conquista daquela geração como um todo. E a democracia foi criada, foi uma invenção grega antiga, ok? E as cidades-estado, elas tinham autonomia, é como se fosse ali um embrião do federalismo, né? Muito bem, e na filosofia, que é uma outra grande herança legada a nós pelos gregos antigos, a filosofia foi também fundada na Grécia. A filosofia ela teve o seu impulso inicial na Grécia. Antes da Grécia, antes dos gregos, não havia filosofia a rigor. Haviam assim lampejos, né? Havia assim lampejos, germes filosóficos aqui e acolá, na Índia, talvez no Extremo Oriente, né? Mas assim, filosofia de fato começou, é, teve uma introdução, assim, um cheiro, como a gente diz, né? Com os pré-socráticos, mas de fato a filosofia começa, ela se fundamenta com Sócrates. Os Jogos Olímpicos, que também é um acontecimento importante do ponto de vista do desporto, né? Ou seja, é uma contribuição que a Grécia Antiga deu ao desporto. Os Jogos Olímpicos têm esse nome por conta do Monte Olimpo e eram jogos celebrados em homenagem aos deuses olímpicos, ou seja, aos deuses que moravam no Monte Olimpo, né? E dali que derivam os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Na literatura, não precisa nem falar, né? Na literatura, assim, temos farta exposição de exemplos, muitos escritores, todos os escritores, né? Desde os filosóficos até aos historiográficos, pela ciência médica, enfim, diversos escritores pela poesia, etc. E tal. A própria historiografia. Aliás, com relação à literatura, os gregos antigos criaram a tragédia e a comédia. É só isso que eles fizeram, né? Criaram a tragédia e a comédia, que é o espermatozoide, digamos assim, da literatura ocidental. É o start da literatura ocidental. Toda a literatura ocidental ela tem como início a tragédia e a comédia gregas. Só isso que eles fizeram. No campo da historiografia, temos ali Heródoto e Tucídides como dois grandes historiadores daquela época. Também são, assim, digamos, os patriarcas da história, né? Ou seja, da historiografia. E nas ciências políticas também, porque veja, a própria política, ela praticamente, ela foi fundada também. A ciência política foi fundada na Grécia. Política que tem a raiz polis, né, o radical polis, que significa cidade em grego. Então, era a ciência que se ocupava da cidade, do estudo da cidade, da sua constituição e daqueles que governam nela e por ela. Muito bem, então, assim, fartíssima contribuição. Passemos então agora a subsídios de história da formação desse povo grego, né? Nós vimos que o povo grego, ele não começou de maneira una, com uma única identidade. Ele teve que passar por estágios, né? Então, a gente precisa então recuar até a Grécia antes dos gregos. Ou seja, lá no Paleolítico, lá na Idade da Pedra. E aí você vai ter lá por aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo, você vai ter ali uma incipiente população que habitava ali a Grécia continental, que vivia de caça e coleta, né? Eram caçadores-coletores, caçavam animais e coletavam frutos, eram frugais, ou pescavam também, entendeu? Aí sua produção cultural era bastante simples, artesanato simplório, mineravam apenas os minerais mais fartos, de mais fácil extração, né? E
navegavam também assim de maneira bastante incipiente. A própria tecnologia, né, estava ainda bastante incipiente também. No Mesolítico, ali a partir de 4000 AC, você já então, aquela população deixa de depender única e exclusivamente da caça e da coleta e da pesca e começa então a plantar, ou seja, a técnica da agricultura ela é descoberta, ela é inventada. Então, e posteriormente, você tendo a agricultura, você cria condições também para associar essa agricultura à pecuária. E com isso, então, você precisou incrementar as suas construções, ou seja, a sua arquitetura, porque para criar animais e para trabalhar na agricultura você precisa criar, desenvolver instrumentos, instrumentos manuais e também certos edifícios como armazéns para estocagem de materiais ou enfim edifícios que guardem, enfim, abriguem animais, etc. e tal. Então você tem a arquitetura também despontando nessa época. Mas o que mais nos importa aqui é o período que vem depois desse, é o Neolítico. No Neolítico, que começa ali por volta de 3500 a.C., você tem o início das primeiras civilizações gregas. Tá? Então, ainda assim, não eram civilizações, não era uma civilização, eram civilizações. Ou seja, elas ainda iriam brigar muito entre si até que houvesse uma união entre elas. Então, no período neolítico, você tem as primeiras civilizações que podemos chamar helênicas e surgem graças ao impulso dado pela contribuição cultural e étnica do Oriente Próximo. Então veja que as primeiras civilizações helênicas, elas surgem com ajuda cultural pela influência recebida de outras civilizações já mais desenvolvidas. E assim sempre é ao longo da história. Né? A civilização ocidental, em contato com a civilização, com os povos tribais da África, influenciou e impôs uma grande influência civilizacional sobre aquelas tribos. E aí você tem áreas da África que se desenvolveram, áreas da África que tiveram sua civilização desenvolvida. E assim sempre é. Uma civilização mais desenvolvida, em contato com uma menos desenvolvida, desenvolve esta, e esta tende a ser, no futuro, uma civilização mais desenvolvida que uma outra ainda, e assim vai tendo sempre ciclos de influência e sincretismo. No caso da cultura grega, das primeiras civilizações helênicas, elas sofreram grande influência da região da Anatólia, ali no planalto da Anatólia, atual Turquia, também do Iraque, na época Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, Mesopotâmias, ou seja, como se Potamos em grego significa rio, meso significa no meio, entre, ou seja, entre rios. Então Mesopotâmia era essa região entre rios, entre o rio Tigre e o Eufrates, hoje atual Iraque, e também sofreu a influência do Irã, que era em outros tempos chamado de Pérsia, né? Era ali ocupa a região da antiga Pérsia, que era maior do que o Irã atual. Enfim, então estas três culturas eram superiores à cultura grega daquela época ali do Neolítico. Ou seja, a situação na Bíblia, se você for para a Bíblia, você vai ver passagens que se assemelham com passagens da mitologia grega. E você vai se perguntar, puxa, será então que essa passagem bíblica aqui, ela é um remake, ela é uma recontação de uma história mitológica da Grécia Antiga? Não necessariamente. Muitas vezes, aliás, é a cultura grega, é a mitologia grega que importa
certas histórias, certas narrativas do povo palestino, né, da Mesopotâmia, ou seja, inclusive ali da região de povos bíblicos. Por exemplo, o dilúvio, você tem ali a narrativa do dilúvio, tanto na cultura hebraica antiga, como também na cultura grega. Provavelmente, a narrativa do dilúvio da mitologia grega, ela é uma recontação, ela é uma adaptação dessa informação, dessa narrativa vinda lá do Oriente, e não o contrário, entendeu? Mas há também passagens na Bíblia em que você vê lá o escritor, o agiógrafo, sendo influenciado por uma cultura, por algum autor, por algum pensamento helênico, tipicamente helênico, e escrevendo ali, mostrando essa influência. Por exemplo, Paulo, né? Se eu não me engano, agora no livro de Atos, eu agora não me recordo qual o capítulo. Paulo, ele escreve claramente ali sob influência de certos filósofos gregos, certos autores gregos e assim por diante. Então há sempre essa interculturalização, isso é normal. Essa foto, essa imagem aí é de uma Vênus Steatopygia. As Vênus Steatopygias são estatuetas femininas de formas abundantes que exaltavam a terra-mãe, divindade nutriz e fecundante que fertilizava o solo, do mesmo modo que fecundava homens e animais. Então veja, o que nos chama a atenção nessa estatueta? Veja, ela está aí para mostrar qual a importância dela. Ela está aí para mostrar que, em certa altura da história, os povos antigos, no caso aqui os povos gregos, eles acreditavam que a terra ela era uma divindade. Ela era a mãe. Por quê? Porque você planta alguma coisa nela e ela gera você planta uma semente e ela gera um vegetal viçoso, bonito, que vai alimentar você, que vai alimentar o seu povo, né? Então, ou seja, você planta e você colhe, ela devolve para você, ela te agraceia, né? Ou ela te agracia, melhor dizendo. Então, ela tem essa simbologia de mãe. Cria-se também que o homem havia sido gerado da terra também. Inclusive na própria Bíblia, em Gênesis 2, você tem ali a narrativa da criação do homem, e Deus, Jeová, Yahvé, ele o faz também retirando-o da terra, do pó da terra. Ou seja, também, claro que na Bíblia não há uma referência à terra como sendo a mãe. Muito pelo contrário. A Bíblia, digamos assim, ela nos passa o monoteísmo, né? E não o politeísmo. Mas existe este expediente também de que a terra ela é utilizada para fazer nascer alguma coisa, fazer nascer o homem, fazer nascer os vegetais, etc. e tal. E de fato é bastante pertinente a analogia, bastante compreensível que adorassem a terra como sendo uma deusa mãe. E ela tem essa característica, essa simbologia de ser não apenas nutriz, não apenas aquela que gera e nutre, né? Ou seja, aquela que faz nascer e mantém os vivos nutridos com os seus alimentos, mas também ela fecunda. E aí que está, essa simbologia de fecundação que a Terra tem, ela faz com que haja, por exemplo, nessa estatueta aí, você pode olhar para o seio, né, para os seios da estátua, você vai ver duas glandes, né? Você tem duas glandes no lugar dos seios. Por quê? Por conta disso, porque a deusa, você vê que ela é gordinha, né? A estátua é gordinha. Por quê? Porque ela é abundante, ela é uma divindade nutriz, que nutre. Então ela tem que ser farta. E ela tem no lugar dos seios duas glandes. Por quê? Porque ela também tem essa característica de fecundação, de fertilização. Muito bem.
Então, no período neolítico ou pré-histórico, não estamos ainda, portanto, no período principal no qual nos basearemos, estamos ainda na pré-história da Grécia. Temos então as idades. E você tem ali a idade do bronze, a idade do ferro. Na idade do bronze, aí você tem a idade do bronze antigo, idade do bronze médio e idade do bronze recente. Na idade do bronze antigo, você vai ali de 3100 a.C. até 2300 a.C. Nesta época, o Império Egípcio antigo ele começa a existir e as dinastias, dezenas delas. E nesta mesma época, em paralelo, os cananeus habitam ali a terra de Canaã. E você já começa a ver alguma coisa assim na Bíblia. Já na idade do bronze médio, um pouco mais à frente, até ali por volta de 1600 AC, você tem o aparecimento das civilizações aqueia, também chamada micênica, jônica e eólica, retratadas em Homero, faltando apenas ainda a quarta grande civilização grega, que veremos mais à frente, que é a Dória, que esta última conspurcará as demais, né, aniquilará as parte das demais. E nesta mesma época da Idade do Bronze Médio, ocorre, dentro do contexto bíblico, a chegada de Abraão a Canaã, ali por volta de 1850. Então, enquanto Abraão está chegando a Canaã, as civilizações gregas estão sendo formadas. E isso é retratado em Homero. A família de Jacó também, mais ou menos nessa época, se instala no Egito, por volta de 1700 antes de Cristo. Já na Idade do Bronze Recente, podemos acrescentar ali dentro do contexto bíblico o ministério de Moisés e também de Josué, a entrada do povo de Deus na Terra Prometida. Vamos então para a Idade do Ferro, que vai de 1200 a 1000 a.C. Aqui já começa a ficar mais prolífica, né, a relação entre os acontecimentos bíblicos e os extra-bíblicos. Por quê? Porque nesta época, chamado de período homérico, que vai dos séculos 12 a 8º antes de Cristo, você tem ali, por que período homérico? Porque é o período em que as narrativas, os fatos narrados nas obras Ilíada e Odisseia, obras de Homero, acontecem. Então, nesse período homérico, você tem o aparecimento da civilização dória ou dórica, que é a última das grandes civilizações da pré-história grega. E, como eu falei, essa última civilização irá é muito violenta, organicamente bastante violenta, irá avassalar grande parte das outras civilizações já mais antigas. Irá destruir parte, inclusive, da cultura, né? Muitas obras culturais de algumas civilizações gregas anteriores à civilização dória será destruída pelos dórios. Nesta época ali, entre os séculos 12 e 8º a.C., é onde muitas coisas, quase tudo, ou tudo, do Antigo Testamento ocorrem. A bem dizer, no período homérico, 90% do Antigo Testamento ocorre nesse período. Claro que no Antigo Testamento você não tem referência ao período Homero, nem a Homero, e nem a Guerra de Troia, e nem a qualquer outra coisa que aconteceu nessa época. É como se fossem histórias paralelas que não se tangem. Mas todo o Antigo Testamento, por exemplo, queda de Jericó em 1200, todo o tempo dos juízes, profetas como Samuel em 1040, outros profetas também mais antigos, como Natã, profetas menores, de menor expressão, né? Saul, o rei Saul, Davi, e Salomão depois de Davi, a divisão do reino, importante acontecimento na história de Israel, o cativeiro assírio, que é o primeiro cativeiro que leva cativo o Israel do Norte, o Império do Norte, enfim, tudo isso acontece
no chamado período homérico. No período arcaico, já é um período posterior, vai pegar do século VIII até o século VI a.C. Neste período, temos a formação das primeiras cidades-estado gregas. E é aqui, meu camarada, que a coisa pega fogo. É a partir daqui, do período arcaico, a partir do século VI, século VII, é que você terá um impulso, um grande impulso, para a cultura grega e para toda a cultura mundial, né, como consequência. Mas veja que esse impulso cultural grego só foi possível após a estabilidade civilizacional dentro da Hélade. Ou seja, quando as brigas, as guerras diminuíram e houve ali uma invasão de um povo muito mais forte, os dórios, que deu meio que uma homogeneidade. Tipo assim, ele chegou de sola e impôs a vontade dele, a supremacia, a superioridade dele. Então, tipo assim, ó, acabou, vamos ficar na moral aqui, entendeu? E então isso acabou gerando assim uma condição, uma estabilidade necessária para que houvesse ali uma fluição do pensamento e do desenvolvimento como um todo. Então é desse período aí, né? São desse período aí os pré-socráticos, os filósofos da natureza, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Xenófanes de Colofão, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia. E também nesta mesma época você tem ali o restante do Antigo Testamento, né? Tudo aquilo que não foi contado, aquilo que não aconteceu no período homérico, aconteceu no período arcaico. Então você tem ali o rei Ezequias, o rei Josias, o profeta Sofonias, o profeta Jeremias, o profeta Naum, o profeta Baruque, o cerco de Jerusalém, né? O profeta Ezequiel, o cativeiro, o segundo cativeiro, que é o cativeiro do Reino do Sul, que é o cativeiro babilônico, e o profeta Daniel. Então, muito bem. Então, os períodos homérico e arcaico são marcados pela forte presença da tão famosa mitologia grega na vida das pessoas. Contudo, isto começa a mudar quando os primeiros críticos ao status quo religioso iniciam suas reflexões sobre a natureza e o homem, acertando em cheio a tradição religiosa da época. Surgem os pré-socráticos. Então, eis aí o livro pré-socráticos da Nova Cultural, como fonte de pesquisa. Então começamos o período clássico. E aí no período clássico, aí sim você já tem o apogeu da cultura helênica. O período clássico pega do século V e vai até o século IV antes de Cristo e caracterizou-se pelo auge da civilização grega. Então significa o auge de tudo aquilo que nós já falamos, da filosofia, da cultura, da historiografia. A criação da democracia foi nessa época, no período clássico. É o período em que você tem Sócrates, Platão e Aristóteles. E neste período você ainda tem ainda um restinho de Antigo Testamento. Né? Você ainda tem ali os autores mais, os acontecimentos assim mais recentes ou mais tardios, melhor dizendo, do Antigo Testamento. Esdras e Neemias, que viveram nessa época, e também a rainha Esther, cujos acontecimentos narrados ali naquele livro também são dessa época também. Ok. E aí então iniciamos o período no qual Jesus Cristo nascerá, né? O chamado período helenístico. Por que helenístico e não helênico? Veja, helênico aponta para a região da Hélade. Helenístico é um adjetivo que mescla a cultura grega com elementos orientais, ou seja, diz respeito a uma fase posterior a Alexandre o Grande, quando seus generais
cada qual com a sua parte nos despojos, né, na herança do grande império macedônico grego, começa então a governar. E aí a levar essa cultura grega e sincretizá-la com a cultura local. Então, por exemplo, a cultura grega misturada com a cultura egípcia, nessa época do período helenístico, gerou uma cultura helenística. A cultura grega levada à Palestina e sincretizada com aquela cultura gerou uma cultura também helenística, ou seja, que mesclava ambos os elementos. Então, nesta época ali no ano de 322 a.C., houve a conquista da Palestina, também do Egito e de inúmeros outros territórios pelos exércitos de Alexandre Magno. Então, nesta época você tem o período, começando o período interbíblico, né, o período intertestamentário, como assim chamamos em teologia. Você tem ali de 200 antes de Cristo até 50 depois de Cristo, você tem ali um hiato temporal onde nenhum livro bíblico, pelo menos da Bíblia protestante, foi escrito, né? Esse período é cessado quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ali por volta de 51 depois de Cristo. Nesta época também você tem ali a Palestina sendo submetida aos Lágidas. A Palestina também, depois de ser submetida aos Lágidas, sendo submetida aos Seleucidas, e isso você vê lá no livro de Macabeus, na Bíblia Católica. E você tem também, nesta época, a tradução da Bíblia para o grego, pelos 70, ou seja, a edição da Septuaginta. Muito bem. Então vamos a algumas informações sobre a vida religiosa dos gregos. Então temos aí o lema espartano: adorar os deuses, honrar os heróis. Então veja que havia naquela cultura uma grande necessidade de se honrar os heróis. Por isso que na mitologia grega existem deuses e heróis. Temos aí o livro em francês, né, de Alain Rousse, e como mais uma referência aí para quem desejar e conheça o francês, é um livro também referencial nos estudos das religiões gregas e romanas também. A mentalidade religiosa dos gregos. Então, por que surge na Grécia uma nova mentalidade substituidora das antigas construções mitológicas pela aventura intelectual expressa através de investigações científicas e especulações filosóficas? A chegada dos dórios no século XII a.C., às circunvizinhanças do Mar Egeu, inicia a chamada Idade das Trevas na Hélade e constitui momento decisivo na formação do povo e da cultura gregas. No caso aqui, gregos, né? Tem que tirar esse A e colocar O. Na península e nas ilhas está então instalada a civilização micênica ou aqueana, que se desenvolvera em estreita ligação com a civilização cretense e em contato com os povos orientais, principalmente após a diáspora, está faltando um acento no A, que ocorre com a invasão dórica. E aí você tem como mais uma dica literária o livro Teogonia, a obra Teogonia, a origem dos deuses, de Hesíodo. Ele vai narrar justamente o que o nome já diz, a origem dos deuses, dos titãs. Dá-se então um leve, mas crescente deslocamento que retira o divino do centro e em seu lugar coloca o homem. Isto aqui é de grande importância. Com o desenvolvimento civilizacional, com a estabilidade crescente da polis, com a democracia já implantada, com o desenvolvimento geral da Hélade, da população helênica, começa a haver um deslocamento
com o intuito de retirar o divino, já quase, cada vez mais desnecessário, do centro de tudo, e em seu lugar colocar o homem cada vez mais se achando superior e independente. Com isto, o homem ganha maior independência e liberdade e expressa sua nova visão em poesia e ficção. Poesia e ficção são duas atuações, duas obras do espírito humano que precisam, que exigem independência do seu compositor, que exigem, digamos assim, uma certa ousadia do seu executor. Claro que você tem poesia e ficção de cunho religioso, só que a poesia e a ficção, ela de fato alcança assim, uma maior liberdade quando o seu promotor, o seu executor, o seu criador também se encontra, digamos assim, livre para obrar, né? Nas epopeias homéricas, por exemplo, ele é o protagonista de aventuras e batalhas, mas ainda com a coadjuvação dos deuses. Na Teogonia de Hesíodo, os deuses ganham contornos humanos. São os antropomorfismos e os antropopatismos. Mais tarde ainda, com o ápice dos pré-socráticos, está aqui com P, mas é um O, insinua-se embrionariamente, em linguagem não raro poética, a reflexão existencial, política e científica que ganharão amplidão tremenda a partir do período clássico, com Sócrates, Platão e o maior filósofo de todos os tempos, Aristóteles. Então veja que esses antropomorfismos e antropopatismos da Teogonia de Hesíodo, eles também vão ocorrer na Bíblia. Antropomorfismo é quando você tem um Deus assumindo forma de homem, ou seja, a aparência de homem. E os antropopatismos é quando Deus ou os deuses, eles assumem também os sofrimentos, as paixões, os vícios dos homens. Eles sofrem, eles sentem, né? Eles se arrependem, eles se entristecem. Ou seja, pathos em grego significa paixão, sentir. Muito bem. Então temos aí agora, no fundo, a imagem ofuscada, né? O apóstolo Paulo à esquerda, em pé, com as mãos para o alto. Ele está ali falando no Areópago. E neste momento aqui, que é deveras interessante, porque é quando você tem o encontro de uma cultura ariana, grega, com uma cultura mesopotâmica, oriental, totalmente diferente. E Paulo, quando chega, ele que é de uma cultura mesopotâmica, ele chega no Areópago, e ele tem ali várias surpresas, e ele se choca, ele se surpreende bastante com o que vê. E aí o livro de Atos, acho que capítulo 17, salvo engano, 16 ou 17, que narra este encontro da cultura ariana com a cultura oriental. Desde os tempos homéricos, os deuses gregos são concebidos à imagem do homem, possuindo-lhes as virtudes, os vícios e as paixões. Nascidos como homens, levam vida humana, mas seus poderes são mais extensos e, principalmente, eles são imortais. Por esta razão, Paulo teve certa dificuldade em pregar aos helênicos, pois sendo Jesus um Deus, como poderia ter morrido? Ou seja, para os helênicos antigos, os deuses são imortais e ponto final. Aí Paulo vai lá pregar um Deus chamado Jesus que morreu. Ah, pô, então tá de brincadeira comigo. Não sai pra lá, dá licença. Então assim, a proposta de Paulo, analisada de maneira fria e a priori, é ridículo, né? Não tem nenhum poder de convencer ninguém. E de fato ele só vai conseguir convencer porque o Espírito Santo utilizou de maneira poderosa, ok? Então agora veremos o mito. O mito.